Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para o culto do Evangelho no lar. Chame os teus familiares, coloque um recipiente com água e nos preparemos para a prece lendo uma pequena página, como sempre o fazemos, do pequeno, grande livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. É a lição 145, que diz o seguinte: o homem é o que pensa. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. O Pai Celestial é Deus. Nós falamos no Espiritismo que Deus é a consciência cósmica universal. Consciência é aquilo que percebe. E nós, filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, espíritos, somos também consciências espirituais. Então, para a consciência, o pensamento é o material primordial. É através do pensamento que nós criamos a nós mesmos. Tudo aquilo que nós pensamos se materializa no nosso viver, se transformando em o nosso bem ou em nosso mal. Então, procuremos sempre pensar de forma construtiva, positiva, nobre e digna. Fazendo assim, a felicidade virá até nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos estarmos reunidos para esse culto do Evangelho. Abençoai-nos, enviando os bons espíritos, para que nos possam inspirar bons pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. A lição da noite no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o item 7, que diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos. Sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada, e grande foi a sua ruína. É a parábola que fala sobre construirmos sobre a rocha. A rocha significa a palavra de Deus, ou o próprio Deus. Quando estudamos a Bíblia e lemos lá que fomos colocados sobre uma rocha, ou estamos protegidos pela rocha eterna, a sombra da rocha significa que Deus está nos protegendo, guardando, nos elevando. Então, Jesus usa esse simbolismo. Aquele que constrói a sua casa, que a edifica sobre a rocha, ou seja, aquele que se faz a si mesmo, através das palavras de Deus ensinadas por Jesus,
É como uma casa que foi estabelecida sobre a rocha. Mesmo que venham as tempestades naturais da vida, açoitada pelos ventos, pelas tempestades, pelas inundações, que são as dificuldades, os problemas existenciais, a casa não cai. Por quê? Porque ela está presa, fundada sobre a rocha, que são os ensinos de Deus. Então, nós somos prudentes de Jesus quando nos construirmos a nós mesmos sobre os ensinos de Jesus, que são as palavras de Deus. Mas seremos imprudentes quando, ao invés de nos fazermos, nos construirmos sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinos de Deus, resolvermos nos estabelecer, nos construir a nossa casa sobre os nossos conhecimentos humanos, sobre a nossa sabedoria terrenal. Aí, quando soprarem os ventos, vierem as chuvas e as inundações, a casa vai ruir, porque ela não estará fundada sobre a rocha, mas na areia movediça, porque o nosso saber humano é loucura para Deus. Quantos exemplos na vida nós podemos observar? Pessoas famosas, poderosas, ricas, mas vazias de Deus. Parecem ser felizes, parecem ter substância espiritual, mas advêm as dificuldades, as tempestades da vida, aquele irmão, aquela irmã cai porque estava vazia de Deus. Alguns colocando termo à própria vida. Então, nós devemos ensinar às nossas crianças, aos nossos pequenos, a existência de Deus dentro de nós mesmos e a necessidade de buscarmos a palavra do Senhor para sobre ela nos construirmos existencialmente. Que possamos refletir a lição da noite. Agradeço a atenção e vamos agora agradecer a presença dos bons espíritos aqui conosco. Nós agradecemos, Senhor, a tua presença neste lar, que cada membro possa ser abençoado, que as dificuldades possam ser colocadas para fora, que haja paz, que haja saúde, que haja entendimento, amor e harmonia. Pedimos que estas águas sejam magnetizadas e transformadas no remédio salutar que nós desejamos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Paz e luz.